Liturgia do dia 19 de novembro de 2022. Memória de São Roque Gonçalves, Santo Afonso Rodrigues e São João de Castilho, presbíteros e mártires. Primeira leitura. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Disseram a mim, João: essas duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão diante do Senhor da terra. Se alguém quiser fazer-lhes mal, um fogo sairá da boca delas e devorará seus inimigos. Sim, se alguém quiser fazer-lhes mal, é assim que vai morrer. Elas têm o poder de fechar o céu, de modo que não caia chuva alguma enquanto durar a sua missão profética. Elas têm também o poder de transformar as águas em sangue, e quantas vezes elas quiserem, podem ferir a terra com todo o tipo de praga. Quando elas terminarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo vai combater contra elas, vai vencê-las e matá-las. E os cadáveres das duas testemunhas vão ficar expostos na praça da grande cidade, que se chama simbolicamente Sodoma e Egito, e na qual foi crucificado também o Senhor delas. Gente de todos os povos, raças, línguas e nações verão seus cadáveres durante 3 dias e meio, e não deixarão que os corpos sejam sepultados. Os habitantes da terra farão festa pela morte das testemunhas. Felicitar-se-ão e trocarão presentes, pois estes dois profetas estavam incomodando os habitantes da terra. Depois dos 3 dias e meio, um sopro de vida veio de Deus, penetrou nos dois profetas e eles ficaram de pé. Todos aqueles que os contemplavam ficaram com muito medo. Ouvi então uma voz forte vinda do céu e chamando os dois: subi para aqui. Eles subiram ao céu na nuvem, enquanto os inimigos ficaram olhando. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 143. Bendito seja o Senhor, meu rochedo, o Senhor, meu rochedo, o Senhor, meu rochedo. Bendito seja o Senhor, meu rochedo, que adestrou minhas mãos para a luta e os meus dedos treinou para a guerra. E os meus dedos treinou para a guerra. Bendito seja o Senhor, meu rochedo, o Senhor, meu rochedo, o Senhor, meu rochedo. Ele é meu amor, meu refúgio, libertador, fortaleza e abrigo. É meu escudo, é nele que espero. Ele submete as nações a meus pés. Bendito seja o Senhor, meu rochedo, o Senhor, meu rochedo, o Senhor, meu rochedo. Um canto novo, meu Deus, vou cantar-vos.
nas 10 cordas da harpa louvar-vos, a vós que dais a vitória aos reis, e salvais vosso servo Davi. Bendito seja o Senhor, meu rochedo, o Senhor, meu rochedo, o Senhor, meu rochedo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim, os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As 2 testemunhas simbolizam todos os que receberam a missão profética e, por isso, estão disponíveis para anunciar a Boa Nova. Essas testemunhas têm a proteção de Deus e dele recebem poderes extraordinários em ordem à evangelização, que o Espírito Santo torna fecunda. São instrumentos nas mãos de Deus, ao serviço da humanidade. Por isso, são dignos de veneração e hão de participar na glória de Deus. A única condição para isso é que sigam o mesmo caminho que o Mestre, Jesus, percorreu. Passarão pela experiência dolorosa da perseguição e da morte. A besta que sobe do abismo poderá cantar vitória, ainda que provisoriamente. Sodoma e o Egito exultarão pela morte destas 2 testemunhas e pelo triunfo provisório das forças do mal contra o Cordeiro. Mas, depois de 3 dias e meio, a situação inverter-se-á. As testemunhas hão de ressuscitar por causa do sopro de vida que Deus fará entrar neles, e todos sentirão grande terror. O mistério pascal realiza-se também na sua vida. A vida do Mestre é a sua vida, a sua vitória e participação na vitória de Jesus. Ressuscitarão e subiram ao céu, onde está Jesus.
O triunfo das testemunhas atinge a meta, que é a comunhão eterna com o Pai, depois da comunhão terrena com Jesus. No texto do Evangelho, a pergunta dos saduceus manifesta uma mentalidade materialista e fechada à lógica do céu. Não se trata de levar ou não a mulher para outra vida. A vida depois da morte será algo de completamente novo e inesperado. Jesus fala de imortalidade, coisa que não podemos experimentar desde já e que deve ser considerada um dom precioso da vontade divina. As relações interpessoais na vida terrena serão de outra ordem. Não nos fecharemos na relação com uma pessoa, mas estaremos abertos a todos e a Deus. Finalmente, Jesus afirma que os ressuscitados serão semelhantes aos anjos. Não se trata de uma expressão de desprezo pelo matrimônio, mas da afirmação de que a vida eterna será diferente da vida deste mundo, mais próxima de Deus, a quem louvaremos e serviremos, como fazem os anjos. Os versículos 39 e 40 mostram-nos que entre os escribas também havia pessoas que apreciavam a doutrina de Jesus, mas não tinham coragem para ser coerentes até as últimas consequências, isto é, até comprometer-se com ele. O mundo nos quer fechados, prisioneiros e escravos da sua finitude. Mas as leituras de hoje abrem-nos os horizontes de outro mundo e de outra forma de vida. Levam-nos a meditar na vida eterna. A resposta de Jesus à objeção dos saduceus é uma grande lição para nós. Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas aqueles que forem dignos da vida futura e da ressurreição dos mortos não se casam, sejam homens ou mulheres, porque já não podem morrer. São semelhantes aos anjos, e sendo filhos da ressurreição, são filhos de Deus. Somos chamados a outra forma de existência, que começa desde já na união com Deus, para continuar na eternidade. Há, pois, que purificar as nossas ideias sobre o modo de vida que nos espera em Deus. Sobre isso, o Evangelho sugere-nos mais o silêncio do que o palavreado superficial. É fácil cair em discursos banais sobre o paraíso, tanto em sentido negativo como em sentido positivo. Como os saduceus, corremos o risco de reduzir a vida eterna às proporções da vida terrena, ainda que aumentadas. Deus quer surpreender-nos com coisas novas, ou melhor, com novos céus e uma nova terra. O que sabemos ao certo é que a vida eterna será uma Páscoa plena e definitiva. Participação na Páscoa de Jesus. Como as duas testemunhas do Apocalipse, sabemos que a Páscoa é um acontecimento extraordinário que abre o céu e a terra e marca definitivamente a nossa vida. Chegaremos à vida eterna pela ressurreição. Quem participa na ressurreição de Cristo, participa na sua vitória sobre a morte. São estes os pensamentos que hão de guiar a nossa vida, e não os do mundo. A ressurreição é o nosso horizonte definitivo, uma vez que somos filhos da ressurreição e filhos de Deus. Hoje a Igreja faz memória a São Roque Gonçalves, Santo Afonso Rodrigues e São João de Castilho, presbíteros e mártires. Roque Gonçalves de Santa Cruz nasceu em 1576 na cidade de Assunção, Paraguai. Era já sacerdote quando entrou na Companhia de Jesus em 1609.
e durante quase 20 anos procurou civilizar os índios que habitavam nas florestas daquelas regiões, agrupando-os nas reduções e instruindo-os na fé e nos costumes cristãos. Foi morto traiçoeiramente pela fé a 15 de novembro de 1628, juntamente com Afonso Rodrigues, espanhol. 2 dias mais tarde, em outra redução, sofreu cruel martírio João de Castilho, também espanhol, que tinha sido ardente defensor dos índios contra os seus opressores. Estes 3 sacerdotes jesuítas, martirizados na região do Rio da Prata, foram canonizados pelo Papa João Paulo II em 1988. E assim, quando vimos consolidar-se o amor dos índios para conosco, pensamos em construir uma igreja que, embora pequena e modesta e coberta com palha, apareceu a esta gente miserável como um palácio real, e ficam atônitos quando levantam os olhos para o teto. Ambos tivemos de trabalhar com barro para fazer o reboco e ensinar os indígenas a fazer tijolos. Deste modo, conseguimos ter a igreja pronta para o dia de Santo Inácio, no ano passado de 1615. Neste dia, celebramos lá a primeira missa e renovamos os nossos votos. Houve ainda outros ritos festivos, quanto era possível, segundo a pobreza do lugar. Das cartas de São Roque Gonçalves, presbítero. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje, para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, de São Roque Gonçalves, Santo Afonso Rodrigues e São João de Castilho, presbíteros e mártires, e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Senhor, que a vossa palavra cresça nas terras onde os vossos mártires a semearam e seja multiplicada em frutos de justiça e de paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.